Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em sua vida. Sou evangelista e professor Márcio Mainardes. Mais uma vez aqui estamos para a 12ª lição deste segundo trimestre. A bondade de Deus em nos atender. Estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. O texto áureo da lição de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. A verdade prática da nossa lição diz que Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe, que vamos trabalhar nesta aula, está no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículos 7 ao 20. Antes de nós iniciarmos, se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de divulgar nas suas redes sociais os nossos vídeos, este e outros vídeos aqui do nosso canal. Lembrando que nós temos também pregações da Palavra de Deus. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe também o seu comentário. Eu sou grato a todos que têm nos acompanhado durante todo este trimestre e alguns irmãos que já nos acompanham há anos. A nossa lição se divide, como sempre, em 3 tópicos. O primeiro fala a respeito da bondade de Deus. O segundo tópico, há 2 caminhos para escolher. E o terceiro e último tópico fala a respeito da mentira dos falsos profetas. Lembrando que a cada pré-aula eu utilizo um método diferente. Na última ou nas últimas, eu utilizei o método de explicar, fazer exegese do texto bíblico em si. Hoje eu vou comentar a lição como um todo, os 3 tópicos, mas eu sempre estou dentro do assunto da nossa lição. Primeiro, o que é bondade? Bondade é qualidade ou caráter de bom. Bondade fala de boa índole, fala de benevolência, fala de brandura e boa ação. A bondade é um atributo divino. Olha só, Deus é bom em todos os aspectos e nós temos provado isso. O homem é mau. Deus criou o homem mau de maneira nenhuma. É necessário nós voltarmos ao princípio. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que era bom. E o homem é o auge, é o ápice da sua criação. Porém, você sabe, capítulo número 3 de Gênesis, nós temos ali a queda. E a queda fez com que o homem perdesse muitas virtudes, fez com que o homem saísse do projeto original de Deus. A partir dali, nós temos a tendência pecaminosa. O homem tem essa tendência ao pecado. Todos os homens, à semelhança de Adão, também pecaram. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que a morte que é a consequência do pecado, passou a todos os homens, porque o homem se tornou mau. Então, isto é o inverso da bondade. Deus bom e perfeito, o homem mau. Por isso que, a partir da queda, nós temos uma separação entre o Criador, o Deus Santo, poderoso, puro, e o homem que está no pecado. Então, tudo que vai acontecer a partir de Gênesis, capítulo de número 3, é Deus preparando o cenário para que venha o Messias, o Redentor, aquele que vai resgatar o homem do pecado. Então, o Messias vem para trazer para nós a vida abundante, trazer o novo nascimento. Não é que agora nós somos bons pelas nossas virtudes, não. É que agora nós que passamos pelo novo nascimento,
nós estamos em Cristo e Cristo é bom. Então nós podemos provar da bondade deste Deus perfeito. Então o novo nascimento, ele restaura o homem ao seu estado de origem. O novo nascimento, ele traz a nova vida ao homem para que ele possa viver dentro dos padrões divinos. Ali em João, Evangelho de João, capítulo 3, Jesus Cristo deixa bem claro que é impossível entrar no reino de Deus aquele que não nasceu de novo. E não são todos que vão entrar no reino de Deus, não são todos que serão salvos, isto é óbvio, porque aqui no nosso texto bíblico, em Mateus 7, versículo 14, diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque é mais fácil trilhar o caminho largo. O caminho que leva à vida é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado e este caminho conduz à vida. Deus é maravilhoso, nós somos prova de que Deus é bom e Ele nos atende. Agora, este atender quer dizer que eu posso fazer qualquer oração que Deus vai me atender? Eu posso pedir qualquer coisa que eu não necessite, coisas absurdas? Não, não é isso que o texto quer dizer. A bondade de Deus em nos atender, que é o título da nossa lição, fala que Deus está sempre pronto a atender às nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Então Deus dá bens àqueles que lhe pedirem. Ele diz assim, o versículo que é o nosso textuário, que nós, se vocês homens que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, vocês sendo maus, vocês agem desta forma, quanto mais o vosso Pai que está no céu, Ele dará bens àqueles que lhe pedirem. Esses bens podem ser bens materiais, mas principalmente os bens, os dons espirituais que todos nós que estamos no reino de Deus necessitamos. A Bíblia é clara em mostrar que o Senhor é bom. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos e sugiro que vocês trabalhem nas suas classes estes textos. O primeiro deles é o Salmo 34 e o versículo 8, que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ainda no livro dos Salmos, Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda no livro dos Salmos, Salmo de número 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Ainda nos Salmos, Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Olha só quantos textos você tem no Antigo Testamento dizendo que o Senhor é bom. Eu quero mostrar um texto também para vocês aqui em Naum, profeta Naum, capítulo 1 e o versículo 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olha só quantos textos você tem para trabalhar, são alguns apenas, utilizando-se aí de uma boa chave bíblica, comentário bíblico, você vai encontrar muitos textos falando da bondade de Deus. Agora, no segundo tópico, nós temos aqui a questão da escolha. Há dois caminhos para escolher. E esta escolha é uma escolha eterna. Todo homem faz uma escolha da porta que deseja entrar e do caminho que quer trilhar. E a vida, ela traz
algumas oportunidades espaçosas, alguns caminhos largos, né? Algumas portas largas, e as pessoas preferem entrar por essas portas, trilhar estes caminhos. Mas todos fazem uma escolha. Não há como você se isentar de fazer essa escolha. Todos passam ao pé da cruz em algum momento da sua vida. Todos passam pela cruz de Cristo. E a reação que tem diante da cruz de Cristo é que vai determinar a sua escolha. Que vida terá? Vai ter a vida eterna ou vai ter a morte eterna? Não há como fugir desta escolha. Então, alguns passam pela cruz e são como aquelas pessoas que não criam em Jesus, que passavam pela cruz e zombavam, e maneavam a cabeça, e zombavam dele pregado na cruz. Mas outros são como aquele centurião que disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E a reação que as pessoas têm diante do sacrifício de Cristo na cruz é que vai determinar esta escolha. Mas a escolha que fizermos aqui será eterna e duradoura. Alguns textos que você pode trabalhar aqui é João 10:9, João 14:6. Lá em João 10:9, Jesus diz que ele é a porta. Em João 14:6, ele fala que ele é o caminho. Então, só há uma porta para a vida, só há um caminho para a vida. Atos religiosos e boas obras não levam o homem ao céu. O homem só chega ao céu, só chega à vida eterna pela fé. Nós somos salvos pela fé, nós não somos salvos pelas obras. É claro que atos religiosos, as boas obras, elas podem ser consequências da salvação, mas elas não salvam. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, conforme diz lá em Efésios 2, versículo de número 8. Então todos nós precisamos tomar uma decisão. Todos nós estamos diante desse momento que temos que tomar esta decisão. Talvez você passou aqui, parou neste vídeo por acaso e você ainda não tomou esta decisão. Olha só, você precisa tomar esta decisão. O profeta Jeremias, no capítulo 21, versículo 8, ele diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, o profeta está falando qual será a sua escolha. Este é o segundo tópico da nossa lição. No terceiro e último tópico, onde fala a respeito da mentira dos falsos profetas, vamos destacar aqui algumas coisas. Primeiro, os falsos profetas, e ali no texto do Sermão do Monte, Jesus fala deles a partir do versículo de número 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles são dissimulados, são hipócritas. Aliás, sobre a hipocrisia, nós temos falado já desde o início, deste trimestre. Eles são hipócritas, eles aparentam piedade. Se você olhar para eles e fizer uma análise externa, você pode, com certeza, se enganar. E o pior é quando estes falsos profetas, falsos mestres, falsos evangelistas, eles surgem dentro do rebanho. Paulo tinha esta preocupação quando ele faz um discurso de despedida ali em Atos, capítulo de número 20, aos anciãos de Éfeso, Ele está em Mileto e chama os anciãos de Éfeso e faz ali o seu discurso de despedida. E no versículo 29 ele diz assim, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós
lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Agora, olha só o versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que era pastor em Éfeso, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, ele diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aqui ele está dando um conselho a Timóteo a respeito dos falsos mestres que com certeza atacariam o rebanho. Como identificar estes falsos mestres? Primeiro, eles não dão glória a Cristo. Eles não dão a glória devida ao nome de Cristo. Eles sempre se colocam à frente. Eles sempre destacam os seus feitos, as suas boas obras, o seu nome e não dão glória ao nome de Cristo. Em segundo lugar, eles são amantes de si mesmos. Eles amam a si mesmos, por isso que eles falam deles mesmos e não do nome de Jesus Cristo. Aqui, no Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro que os falsos profetas também, em terceiro lugar, são conhecidos por seus frutos. Olha só, por seus frutos os conhecereis, versículo de número 16. Versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Duas vezes, no mesmo texto, Jesus diz que eles são conhecidos por seus frutos. Esses lobos, eles produzem espinhos e abrolhos. Como a terra que Deus falou a Adão lá em Gênesis 3, versículo 18, que ela produziria espinhos e abrolhos. Estes falsos profetas, eles não são nascidos de novo, por isso que eles produzem somente espinhos e abrolhos. Falsos profetas geram coisas espinhosas, geram desconforto, geram intriga dentro da igreja. Algo que você pode aplicar aqui também é a parábola de Jotão. Lembra de Jotão lá em Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 15, né? Que Jotão faz aquela parábola a respeito do espinheiro, né? Quando os israelitas colocam Abimeleque como seu líder. Veja esse texto, Juízes 9, versículo 15, que você pode trabalhar aqui a respeito da parábola de Jotão. Para que serve, então, a árvore que não dá fruto? Ou a árvore que dá fruto ruim? Não serve para nada, a não ser para lenha. Ser lenha é a única utilidade da árvore má. Não tem outra utilidade, porque ela não produz bons frutos. Aquele que está em Cristo, este sim produz bons frutos. Para encerrar, Deus é bom e Ele está sempre pronto a nos atender. Porém, a maior prova da sua bondade, foi dar o seu próprio Filho, o Filho unigênito, para que nós tivéssemos a vida eterna, conforme está em João 3, versículo 16. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Obrigado por acompanhar o nosso canal e na semana que vem nós estaremos com a lição de encerramento deste trimestre. Deus em Cristo vos abençoe.